Oi pessoal, meu nome é Neilo, hoje é dia 10 de abril de 2022, são 6 horas, eu estou aqui na rua Marquês de São Vicente, no Rio de Janeiro. Quando eu gravei o vídeo sobre a Avenida Niemeyer, eu disse que ela fez parte do circuito da Gávea. Aliás, link aqui em cima para quem não assistiu ou para quem assistiu e quiser rever. Como eu dizia, a Avenida Niemeyer fez parte do circuito da Gávea. Mas o que foi esse circuito da Gávea? Antes de conhecê-lo, é preciso entender como ele surgiu. Ao final da década de 1920, as corridas de automóvel já estavam consolidadas na Europa e nos Estados Unidos, e o Brasil queria acompanhar esse movimento. Por aqui até já existiam algumas provas, disputadas em deslocamentos entre cidades. Então, em 1933, o Automóvel Clube do Brasil levou ao presidente Getúlio Vargas a ideia da criação de uma corrida disputada em voltas num circuito, que possibilitasse ao público se reunir para assistir. O presidente recebeu a proposta com entusiasmo e aprovou imediatamente, oferecendo todo o apoio do governo federal. Afinal, o automóvel era o símbolo máximo da modernidade naquele período. E uma corrida de automóveis com milhares de pessoas assistindo seria uma ótima demonstração da força daquele Brasil que surgia. E foi assim que nasceram, juntos, o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro e o Circuito da Gávea. O circuito consistia basicamente no contorno do Morro Dois Irmãos, um percurso que tinha mais de 100 curvas em pouco mais de 11 quilômetros, cujo piso alternava entre asfalto, areia, concreto e paralelepípedo, acrescentando em alguns trechos trilhos de bonde. O local exato da largada variou ao longo dos anos, provavelmente porque após cada edição, os pilotos e organizadores avaliavam e faziam críticas, mas sempre foi aqui na rua Marquês de São Vicente, nas imediações de onde hoje é a PUC. Eu costumo gravar esses vídeos sempre aos domingos de manhã, porque as ruas estão mais vazias, mas dessa vez eu tive um motivo a mais para fazer essa opção. É que atualmente existem dois trechos no antigo circuito da Gávea que são contramão. O primeiro deles começa aqui, quase em frente ao shopping da Gávea. Hoje, quem desce a rua Marquês de São Vicente é obrigado a virar à direita na rua Arthur Araripe, mas na época do circuito da Gávea, os carros seguiam em frente. Na internet é possível encontrar alguns mapas que equivocadamente indicam que o circuito da Gávea entrava pela Avenida Rodrigo Otávio. Provavelmente quem fez esses mapas foi induzido ao erro, porque atualmente essa é a mão de direção, mas está incorreto. O circuito da Gávea descia pela rua Marquês de São Vicente, atravessava a Avenida Rodrigo Otávio e entrava na Avenida Bartolomeu Mitre. Depois de percorrer esse trecho final da Avenida Bartolomeu Mitre, o circuito da Gávea entrava pela Avenida Visconde de Albuquerque. E neste ponto exato, bem em frente ao portão do Jockey Club, aconteceu um dos episódios mais marcantes da história do circuito. No Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro de 1935, disputado na manhã do dia 2 de junho, Irineu Corrêa, o vencedor de 1934, sofreu um acidente fatal. De acordo com os jornais da época, Manuel de Tefé, que havia vencido em 1933, assumiu a liderança logo na primeira volta. Então, provavelmente para não ver o rival abrir vantagem, o Irineu Corrêa adotou uma postura mais ousada e acabou errando. Ainda de acordo com os jornais da época, numa tentativa de corrigir o traçado, uma das rodas bateu no meio-fio, ele perdeu o controle do seu Ford V8, aí bateu numa árvore e caiu no canal. O seu corpo foi retirado do carro, já sem vida. Quando o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro começou a ser disputado em 1933, Irineu Corrêa já era um piloto experiente. Disputava provas no Brasil, Argentina e Estados Unidos, tendo inclusive vencido a corrida da Chester Fair na Filadélfia em 1920. E essa é considerada a primeira vitória do automobilismo brasileiro no exterior. Portanto, guardadas as devidas proporções, não seria um exagero dizer que existe uma relação entre o dia 2 de junho de 1935 e o dia 1º de maio de 1994. E não seria exagero que houvesse, nesse local, uma espécie de homenagem, assim como existe na Curva Tamburello. Aqui na Praça Cibeles termina o primeiro trecho do circuito da Gávea, que atualmente é contramão. Os carros continuavam seguindo pela Avenida Visconde de Albuquerque até a Praia do Leblon.
e este provavelmente era o trecho mais rápido do circuito. São aproximadamente 1.300 metros, compreendidos em 3 segmentos de reta conectados por 2 curvas de alta velocidade. Se encaixar o circuito da Gávea no padrão moderno, que divide os autódromos em 3 setores, este ponto seria a transição entre o primeiro e o segundo. O setor 1, que nós poderíamos chamar de Leblon, apesar de também percorrer um trecho da Gávea, é o mais curto dos 3, com aproximadamente 2,5 km. Praticamente sem variação de altitude, com apenas 2 curvas de baixa, certamente era nesse setor que os pilotos alcançavam a melhor velocidade média. Sempre que se fala da Avenida Niemeyer, a imagem que nos vem à mente é a pista sinuosa, espremida entre a rocha e o mar. O que muita gente provavelmente não sabe é que a Avenida Niemeyer se estende em direção à favela da Rocinha e faz esquina com a Estrada da Gávea. Essa extensão certamente também era um trecho muito rápido, não tanto quanto a Avenida Visconde de Albuquerque. São aproximadamente 700 metros, com 2 segmentos de reta conectados por uma curva de baixa velocidade. Este ponto seria outra transição entre setores. O setor 2, que nós poderíamos chamar de setor Niemeyer, compreende a exata extensão da avenida. Com aproximadamente 4,5 km, pode ser subdividido em 3 partes. Começa com uma subida, segue com uma descida, ambas com muitas curvas, e finaliza com um trecho neutro, mais retilíneo. Aqui, os pilotos entravam na Estrada da Gávea e iniciavam a subida da atual favela da Rocinha. Depois de passar pela parte mais alta do circuito da Gávea, com aproximadamente 190 metros de altitude, que já ficou um pouco para trás, agora vem a descida, tão forte e tão seletiva quanto a subida. Considerando que as partes mais baixas são ao nível do mar, é uma variação de altimetria inimaginável para os padrões atuais. Neste ponto se inicia o segundo trecho do antigo circuito, que atualmente é contramão. Hoje em dia, quem desce a Estrada da Gávea é obrigado a entrar à direita, na Rua Cedro. Mas no circuito da Gávea, os carros viravam à esquerda. E aqui, uma bela e não muito conhecida vista do Morro dos Irmãos. Número 508 de um lado, número 1 do outro. Isso significa que aqui termina a Rua Marquês de São Vicente e começa a Estrada da Gávea. Significa também que a linha de chegada está bem próxima daqui. Aqui na Praça Augusto de Lima termina o segundo trecho do antigo circuito, que atualmente é contramão. E agora são cerca de 200 metros para completar a volta. Esse setor 3, que nós poderíamos chamar de setor Rocinha, apesar de também percorrer um trecho da Gávea, é, sem dúvida, o mais desafiador. São aproximadamente 4 quilômetros de muitas curvas, algumas de 180 graus, sempre em subida ou descida. E finalmente, depois de percorrer os mais de 11 quilômetros e contornar o Morro dos Irmãos, a linha de chegada. Com o desenvolvimento dos carros, o circuito da Gávea passou a ser considerado muito perigoso, mesmo para os padrões da época. Então, em 1954, ano do suicídio do presidente Vargas, foi realizada a última corrida oficial. Ou seja, coincidentemente ou não, o circuito da Gávea nasceu e morreu com Getúlio Vargas. Ou melhor, morreu não, saiu da vida para entrar na história. A melhor volta foi estabelecida no Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro de 1952, pelo genial Chico Landi, com um tempo de 7 minutos e 3 segundos a bordo de uma Ferrari. Em função dos riscos que oferecia aos pilotos, o circuito da Gávea ficou conhecido como trampolim do diabo. Mas se eu tivesse que dar um apelido para ele, eu chamaria de circuito da desigualdade social. Porque ao mesmo tempo em que cruza ruas de Gávea, Leblon e São Conrado, 3 dos bairros mais nobres da cidade, seu trajeto também atravessa a maior favela do Brasil, a favela da Rocinha. Bom, agora que você já conhece o percurso do circuito da Gávea, algumas curiosidades e informações técnicas, eu te convido para uma volta completa no circuito da Gávea.